Nós precisamos parar com essa cultura do negacionismo, enfrentarmos os problemas de frente, com cabeça erguida, como pessoas adultas. Caso contrário, nós vamos enfrentar o maior colapso, o maior desastre, tempos sombrios, e a fome vai aumentar, a desigualdade social tende a aumentar, e nós não podemos dar as costas para isso. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Adriano Cruz, estou de volta após um pequeno recesso. Infelizmente, no dia 31 de dezembro, testei positivo para coronavírus. Não tive muitas complicações, foram sintomas leves, estou bem, graças a Deus, já estou de alta. E hoje eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre a realidade do nosso país. Geralmente eu recebo algumas mensagens de elogios e sugestões, críticas também, que acredito que sejam construtivas, mas uma mensagem me chamou bastante atenção e eu vou ler para vocês aqui. Oi Adriano, tudo bem? Assisto sempre os seus vídeos, são temas ótimos, mas alguns são muito pessimistas. Quero te dar uma dica: faça vídeos mais positivos, nem tudo está perdido. Vocês, professores de filosofia, sociologia e história, são muito pessimistas. Precisamos de pessoas que falem o lado positivo da vida. Eu não vou revelar o nome dessa pessoa, desse internauta. Agradeço pela sua dica, mas eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre esta realidade a qual nós vivemos, E que a vida nem sempre é tudo positivo, nem sempre a vida é mil maravilhas. Nós temos também nossos problemas, e os problemas são justamente para que nós enfrentemos de cabeça erguida, não murmurando, não, como dizem muitos, mimimi, mas nós não podemos fugir dessa realidade. Existe uma diferença entre um pessimista, um otimista e um realista, Nós devemos ser positivos, mas um positivismo fora da realidade pode ser alienação e pode ser muito perigoso. Então nós temos que acabar com essa cultura do negacionismo, de achar que tudo deve ser falado apenas coisas boas, de que tudo deve ser refletido apenas pelo lado positivo e esquecemos o lado negativo, porque isso pode nos tornar pessoas alienadas, fora da realidade. Então faz-se necessário fazermos uma reflexão sobre isso. Eu estou finalizando o meu curso de Psicologia e Coaching, e ao longo desse curso eu comecei a perceber que é um abismo entre o que muitos coaches fazem por aí, respeitando o trabalho deles, e muitos psicólogos também com essa psicologia, desculpa a expressão, barata, de negar a realidade e apresentar apenas uma positividade, um lado bom da vida, negando aquilo que é realidade. E eu me achei no direito de fazer esse vídeo justamente para refletirmos um pouquinho sobre essa realidade nua e crua que nós estamos vivendo no nosso país. Entre elas, 204 mil pessoas infelizmente já foram a óbito em virtude do coronavírus, e mais de 8 milhões de pessoas infectadas, e tende a aumentar. Nós estamos vivendo um momento crucial no que diz respeito aos fatores econômicos. Eu vou apresentar para vocês aqui algumas situações, algumas realidades que nós estamos vivendo, para que nós possamos estar mais a par dessa realidade, Essa cultura, como eu acabei de falar, do negacionismo, de negar a realidade, ela precisa ser mudada, nós precisamos colocar os pés no chão e aprendermos a refletir melhor sobre essas realidades que acontecem no nosso país. Nós não podemos fechar os olhos para essa realidade que está em nosso país, esse retrocesso. Parece que estamos vivendo nos anos 70 e 80. Para vocês terem ideia, 5 mil pessoas serão afetadas diretamente, ou seja, 5 mil pessoas ficarão desempregadas agora com o fechamento de uma das maiores multinacionais do nosso país. A Ford, que está fechando as suas portas, infelizmente, na cidade de Camaçari, Taubaté, interior de São Paulo, e também na cidade de Horizonte, no Ceará. 12 mil pessoas, segundo os sindicatos metalúrgicos de Camaçari, ficarão desempregadas. E essas pessoas, não só os funcionários da Ford, mas
funcionários de empresas que prestam serviços, também materiais, diretamente para a Ford, serão prejudicadas. Muitas fecharam as suas portas, né? E nós temos aí um total, aproximadamente, segundo os sindicatos metalúrgicos de Camaçari, um total de 30 mil pessoas desempregadas. Então, é um retrocesso, é uma preocupação que nós temos aí no nosso país. E, infelizmente, o governo federal simplesmente diz: sinto muito, e daí, como ele sempre falou, sobretudo com a questão do coronavírus, eu não posso fazer nada, eu não sou Deus, não sou coveiro, não sou o Messias. E enquanto isso as pessoas vão sofrendo as consequências, ou seja, porque a Ford está fechando as suas portas no país, no Brasil. Falta de credibilidade no governo federal. Essa é a realidade. As empresas, os grandes empresários estão com medo de investir em um país porque não há projeto nenhum do governo federal para a melhoria da nossa economia. Não há projeto nenhum do governo federal para que tenhamos segurança, para que tanto os grandes empresários quanto os pobres tenham segurança no que diz respeito à economia, ao PIB, no que diz respeito a esse contexto econômico aí do nosso país. O Brasil, que em 2013, 2014 era a sexta maior economia do mundo, caiu para a 10ª maior economia e tende a decair muito mais e tornar-se um país de terceiro mundo, defasado, falido por conta de irresponsabilidade e falta de investimento do governo federal no que diz respeito à geração de empregos, no que diz respeito a projetos econômicos para a população, né? O que nós precisamos nesse momento é de projetos que possam garantir emprego, renda, que possa garantir qualidade de vida para as pessoas, e isso só pode acontecer se houver um governo de pulso firme que crie projetos para que nós possamos superar essa queda que está acontecendo, não só no Brasil como no mundo todo, mas o Brasil de maneira especial, porque não há projeto investido na economia do nosso país. Segundo o economista Paulo Gala, 75 mil empresas, restaurantes, 75 mil restaurantes foram fechados só no estado de São Paulo em 2019. Então, para vocês perceberem que falta investimento do governo federal, infelizmente a cúpula do governo federal tem investido somente no agronegócio, né? E temos aí o dono da Ravan, que parece que vai sustentar a economia do país, que não é o suficiente investir em agronegócio, não é o suficiente apenas uma empresa dominando esse capital. E em tempos de crise como nós estamos vivendo, os bancos têm lucrado drasticamente. Então não há da parte do governo federal nenhum projeto de desenvolvimento econômico do nosso país. Então, negar a realidade, negar os problemas, seja ele relacionado ao Covid-19, seja ele relacionado à economia, negar problemas não é o suficiente para resolvermos. É preciso um governo, como eu disse há pouco tempo, de pulso firme, que possa enfrentar essa realidade e que possa lutar por melhorias e qualidade de vida para nós. E enquanto nós, brasileiros, sofremos com essa crise econômica, com a inflação altíssima, o preço do gás subiu, da gasolina, o preço do óleo, né, devido ao aumento da soja, e também o preço de alimentos básicos como arroz, que triplicou o seu valor, e por isso que fecharam várias empresas, restaurantes no estado de São Paulo. Enquanto nós sofremos com essa crise, os bancos nunca lucraram tanto quanto em 2019. Para vocês terem ideia, 81,5 bilhões de reais foram os lucros dos bancos. Um crescimento de 18%. Nós temos aqui, eu vou citar para vocês os maiores bancos que nós temos no país. O Itaú, que lucrou 26,583 bilhões de reais. O Bradesco, 22 bilhões de reais. O Banco do Brasil, 18 bilhões. E o Banco Santander, 14 bilhões de reais. Isso em plena crise de coronavírus, para vocês terem ideia. Enquanto nós passamos por essas dificuldades econômicas, muitas pessoas passando fome, a extrema pobreza escancarou-se, estão os bancos lucrando. Por que isso acontece, né? É de se pensar, é para refletir, pesquisar e saber por que isso acontece. Porque nós temos um governo que governa para bancos. Nós temos um governo que governa para grandes empresários
e não estamos sendo representados. Os pobres brasileiros não estão sendo representados. Essa é a realidade do nosso país. E uma prova disso é que em plena pandemia, em 2019, o Banco do Brasil vendeu uma carteira de créditos, ou seja, um conjunto de empréstimos para o banco BTG. E de quem é esse banco? Do Paulo Guedes. E nós temos aí uma carteira no valor de 2,9 bilhões de reais, vendido por 371 milhões, ou seja, o Banco do Brasil terá lucros de 30 milhões de reais em nome dessa economia que, segundo o governo federal, não está dando para nada, sequer para dar àquelas pessoas necessitadas, aquelas famílias que estão passando fome, que a pandemia escancarou a desigualdade social, e o governo federal alega que não tem dinheiro para auxílio emergencial. Nós vemos aí inúmeras pessoas batendo nas portas, inúmeras pessoas vendendo balas, gente, nos semáforos. Eu conheço professores que são contratados no estado de São Paulo que estão vendendo balinhas no semáforo porque não tem como se manter. Infelizmente, com a economia despencando, a inflação subindo drasticamente, nós temos em torno de 14,3 milhões de pessoas desempregadas, mais 12 mil pessoas que perderão seus empregos diretamente e indiretamente com o fechamento da Ford. Ou seja, nós estamos à beira de um colapso e por isso nós não podemos descartar essa realidade, nós não podemos dar as costas para essa realidade. Mesmo que estejamos empregados, é um problema de todos nós, porque se o Brasil afundar, todos nós afundaremos junto com ele. Nós precisamos parar com essa cultura do negacionismo, enfrentarmos os problemas de frente, com cabeça erguida, como pessoas adultas. Caso contrário, nós vamos enfrentar o maior colapso, o maior desastre, tempos sombrios, e a fome vai aumentar, a desigualdade social tende a aumentar, e nós não podemos dar as costas para isso. Por isso, eu faço os meus vídeos refletindo sempre sobre essa realidade. Eu não sou pessimista, eu acredito na esperança, eu acredito que nós podemos ter um país melhor, mas nós não podemos dar as costas para essa realidade. É preciso nos unir, é preciso ter consciência política, consciência de classe, para que nós possamos ter futuramente um país mais seguro, um país com mais educação, com mais saúde, um país sem esse colapso de pandemias, de tantas doenças, de tanto descaso da parte do governo federal, estadual e também municipal. Então é preciso dar as mãos, estudar, pesquisar, conhecer a nossa realidade, parar com essa cultura do negacionismo. O negacionismo não funciona, dar as costas aos problemas não funciona, positividade em excesso, fora da realidade, não funciona porque é alienação, e nós precisamos estar com os pés no chão, firmes e fortes para vencermos essas realidades que nos rodeiam. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal, clica no sininho para receber nossas novidades. Um cheiro no coração de vocês e até o próximo vídeo.